A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Essa escola, a maior escola do mundo, escola onde nós aprendemos a palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 27 de dezembro, nós temos a última escola dominical do ano, a nossa última lição, e nós estaremos estudando mais uma vez a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Jó, e neste trimestre nós estudamos sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E hoje nós temos a última lição, lição de número 13, que fala: quando Deus restaura o justo. Este ano realmente foi um ano difícil, um ano atípico, um ano de muitas perdas. Inclusive, nós tivemos uma perda recente. Ontem nós tivemos o sepultamento do nosso pastor vice-presidente, pastor Sebastião Félix, qual nós fazemos menção aqui. Sempre foi um homem muito usado por Deus, um companheiro, um amigo, que muito nos ajudou na escola dominical também, ensinando vários novos convertidos, vários irmãos, vários obreiros, um homem realmente que se dedicou à palavra de Deus, a estar ensinando e estudando a palavra de Deus. E nós queremos deixar aqui a nossa homenagem, o nosso carinho para toda a família, né, as nossas condolências a todos os familiares e a toda a igreja do Senhor que realmente sente essa perda com muito pesar. Mas, graças a Deus, que nós temos a esperança da vida eterna. E isso realmente nos alegra, isso nos conforta, isso nos consola, isso nos faz seguir adiante, estudando a palavra de Deus, sabendo que Deus é aquele que é soberano e que está sob o domínio de todas as coisas. Quem sabe você teve também perdas neste ano, perdas drásticas, perdas realmente difíceis, não só no âmbito familiar, mas talvez no âmbito financeiro. Mas saiba, Deus é aquele que restaura, é aquele que nos dá realmente uma segurança e uma certeza, uma esperança, que neste mundo nada realmente nós vamos encontrar de consolo, senão na vida eterna, porque o Senhor tem nos dado esta esperança da vida eterna. Por isso, nesta manhã, nós queremos estudar, então, mais uma vez, a palavra do Senhor, sobre este tema, quando Deus restaura o justo. Nosso texto áureo fala: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. Verdade prática diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A nossa leitura em classe se encontra em Jó, no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 17. Vamos estar fazendo essa leitura, mas antes eu quero mencionar mais uma vez, está conosco, mais uma vez, nossos pastores, pastor Adilson de Souza, pastor William Dias, para estar comentando a lição da escola dominical, o qual quero já cumprimentá-los com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Adilson. Pai do Senhor Jesus, pastor Felipe, pastor William, a todos os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar esse trimestre, né? Uma bênção de trimestre nas nossas vidas, um tempo muito oportuno, todas essas lições. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor William. Paz do Senhor, pastor Felipe, bom dia. Paz do Senhor, pastor Adilson. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Com a graça de Deus, nós chegamos à última lição e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E Glória a acreditamos Deus. que essa manhã, mais uma vez, será uma manhã de bênção, de instrução e de vivenciarmos a graça de Deus no ensino da sua palavra. Amém. Eu pedi ao pastor William para fazer a leitura em classe, por favor. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó 42, do 1 ao 17. Diz o texto bíblico: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. Glória a Deus. Pastor Adilson, ore ao Senhor, antes de iniciarmos. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por chegarmos ao final dessa caminhada, desse trimestre, com lições tão ricas para todos nós. Não faltou, aleluia, o seu grande amor e sua misericórdia, aleluia, em nos revelar a sua palavra, a sua vontade, e nós te somos gratos por sermos alvo de tão grande cuidado para com todos nós. Aleluia, que todas essas palavras continuem chegando a corações que precisam de orientação, de instrução da sua parte, porque na verdade essas palavras não são nossas, o tempo não é nosso, o poder não é nosso, é o Senhor lutando para salvar a todos nós. E por isso nessa manhã nós te agradecemos por mais uma oportunidade. Esteja conosco, nos dando a sua revelação, o conhecimento e aquilo que precisamos para tomar a decisão certa, no tempo certo, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, então a última lição do trimestre, final do livro de Jó. Nós vimos aí que durante toda a provação, apesar da sua fragilidade, apesar do seu lamento, das constantes acusações de seus amigos, Jó, ele se manteve íntegro, sincero diante de Deus. Nós vemos que ele se manteve reto diante de Deus. Mas as suas queixas, a sua constante indagação, pela justiça de Deus, em sua defesa, ou seja, pedindo a Deus que o defendesse, ou seja, ele queria se auto-justificar, ele sempre estava se justificando, também não tinham como prosperar, pois quem nos justifica é Deus. Nós vemos lá em Romanos, no capítulo 3, o versículo 4, vamos lá? Romanos capítulo 3, versículo 4 ao 6, mostra que a nossa justiça realmente não tem fundamento diante de Deus. Não temos como nos justificarmos diante de Deus. O que Jó estava fazendo estava errado, porque ele auto se justificava. Ele queria mostrar que ele era justo, ele era sincero, era reto realmente, mas não era ele que tinha que se justificar. Quem nos justifica é o Senhor. 4 a 6, que diz: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura,
Será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Ou seja, Jó não tinha como se justificar. Jó não poderia se auto-justificar. Quem nos justifica é o Senhor. Deus é quem nos justifica, né? O capítulo 8 desse mesmo livro, Romanos, né, versículo 33, fala que é Deus quem nos justifica. Então, a nossa justiça para o Senhor é como trapo de imundícia, né, como diz a palavra de Deus. Isaías, né? Exatamente. Quer dizer, então nós não temos como nos auto-justificarmos. E aí estava o erro de Jó em querer mostrar a sua justiça, sua lealdade, né, se justificar, né, diante das acusações dos seus amigos até mesmo. Assim Deus se revela de maneira poderosa e mostra a sua grandeza, seu domínio e sua soberania sobre todas as coisas. O El Shaddai, né, o Todo-Poderoso, né, faz uma arguição oral a Jó, né, ele faz uma prova oral com uma série de perguntas das quais Jó não respondeu nenhuma, ele não pôde, não tinha condição de responder nenhuma. Lá no capítulo 40, no versículo 4 do livro de Jó, nós vemos aqui, nós estudamos inclusive na semana passada, mas muito interessante essa expressão de Jó: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Ou seja, ele não tinha como responder, não tinha condições de argumentar ou mesmo responder à arguição do Todo-Poderoso diante da sua face. Ou seja, toda essa exposição de perguntas do Criador, né, de Deus, para Jó, trouxe para o patriarca, né, um arrependimento pelos seus questionamentos injustos. Ele se arrepende, ele diz: não, peraí, eu estou errado, eu não posso ficar questionando Deus, eu não posso ficar questionando nem mesmo a minha situação ruim, né, estando eu sem pecado, como estão me acusando, eu não posso, mesmo assim eu não poderia estar me justificando diante de Deus. E é o que ele fala no capítulo 42, no versículo 6, que ele fala: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse arrependimento realmente foi algo crucial na vida de Jó. Mas a gente pergunta, aí vem as nossas perguntas, nossas indagações. Se Jó era justo, né? Se o próprio Deus disse que Jó era reto, era justo, como nós vemos aí no capítulo 42, o versículo 7 e 8, Deus fala, né, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Ou seja, se Jó estava dizendo verdade, estava falando a sinceridade do seu coração com verdade, com retidão, por que Jó teria que humilhar-se? Por que dessa necessidade, dessa humilhação de Jó diante dos seus amigos, diante de Deus? Pastor Adilson, o senhor poderia nos falar um pouquinho sobre essa... Glória a Jesus. Então nós temos Deus testemunhando da retidão de Jó, que Jó era justo, que Jó era reto, e era dentro do seu entendimento, dentro do seu conhecimento. Falamos em outras lições passadas que a revelação de Deus para o homem, ela é progressiva, e dentro do que Jó conhecia, mesmo estando além do só ouvir falar que ele tinha comunhão com Deus, para ele aquilo era o limite, né? Então por isso que Deus, ele dá testemunho de Jó, porque Deus está falando não de uma amplitude total, mas trabalhando dentro do limite de Jó, dentro da limitação dele. Para Jó estava tudo bem, porque o que ele conhecia de Deus, ele estava fazendo, e Deus entendeu isso. Olha, ele é justo, ele é reto, porque o que eu fiz, deixei chegar até ele se esforçou. Existe mais coisa que eu vou fazer chegar agora, mas até então ele está dando tudo que ele tem, vamos colocar assim, né? E isso serve para nós assim, olha, o que eu sei, o que você sabe, o que nós sabemos, né? Muitas vezes nós pensamos assim: não preciso nem ir na escola dominical mais. Com isso você está dizendo que Deus é finito tanto quanto você, e não é, né? Jó é um exemplo disso, né? Olha só a pergunta de Jó 13, 22, como ele dirige a Deus, né? Chama-me e eu responderei,
Ou deixa-me falar e tu responde. Ou seja, ele queria, né? Ele falou: vou te fazer algumas perguntas para o senhor responder, né? Chama-me e eu vou responder ao senhor algumas coisas. Questionando o Todo-Poderoso. Não, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei o suficiente para te dar respostas. Olha, Se colocando em pé de igualdade com o próprio Deus, né? Complicado. Então, muita presunção, né? isso é a palavra presunção, tá bem, que vem do latim presumere, né? Que significa a expressão exagerada de si mesmo. Olha. E como que isso acontece hoje? Como que isso acontece hoje? Tem muita gente dentro desse barco e precisamos nos policiar. Jó, ele é humilhado por Deus, tá? Não porque ele estava em pecado baseado naquilo que ele sabia, mas aquilo que ia acontecer. Ele estava indo num caminho que ele ia cair, assim como Satanás caiu. Sim. E Deus, na sua espetacular onisciência, já sabendo o perigo que teu servo Jó estava correndo, comprou aquela briga com Satanás, porque tudo isso quem abriu foi Deus, amarrando uma coisa na outra. Ao mesmo tempo que ele está nos ensinando até hoje a palavra do Senhor, ele deu uma revelação progressiva à humanidade e salvou o seu servo Jó. Porque se ele deixasse Jó ir naquela velocidade que ele estava, naquela situação, no seu coração, ele ia chegar a um ponto de falar assim: eu sou o cara. E isso é perigoso. É interessante, pastor, desculpa já lhe cortando, como isso hoje, na atualidade, é cada vez mais patente. Sim. O homem, cada vez mais, ele quer ter mais conhecimento, ele quer saber mais, ele quer se tornar mais conhecedor, e ele se enche desse conhecimento, dessa sabedoria, né, que ele venha a ter uma presunção de si mesmo, de forma a confrontar o próprio Criador, de confrontar a palavra de Deus e dizer: não, isso aí é tudo historinha da carochinha, não, porque a ciência, ou seja, ele busca na ciência, ou seja, no conhecimento científico, achando que esse conhecimento científico é o suficiente, vai lhe dar a sabedoria tanto quanto a do próprio Criador. É o que aconteceu no Éden, quando Satanás falou para a mulher, disse: olha, você vai ser como Deus, conhecendo tudo, conhecendo o bem e o mal, você vai conhecer, você vai ser muito sábio. Imagina, Eva vendo aquela sabedoria toda de Deus, que ela não podia, e olha que Eva estava 100% da sua 100%. Capacidade intelectual, mas ela viu algo superior, que era do Criador, e ela almejou também ter essa sabedoria. Nós temos que ser muito, muito humildes para saber que, por mais que nós saibamos, por mais que nós entendamos, por mais que nós conheçamos as coisas até mesmo reveladas de Deus, as coisas maravilhosas, né, esses tesouros profundos que muitas vezes o ímpio não conhece, o ímpio não tem essa revelação, não tem esse conhecimento, nós temos que entender que ainda existe muito mais para nós sabermos, muito mais para nós conhecermos, temos que ser muito mais ainda ensinados, até no céu, nós vamos estar aprendendo ainda muito mais desse nosso Criador, que é infinitamente maravilhoso, conhecedor, sábio. É interessante, pastor, porque no final ali, ele já vai mudar a fala, depois que Deus o humilha, e essa humilhação aí, tá, nada mais é do que Deus mostrar para ele: olha, não é desse jeito, não é assim, você não sabe tudo. Quando Deus, na lição passada, nós vimos que Deus se revelou, né, a Jó, mostra todo o seu poder, e não só o seu poder, mas a harmonia que existe na criação. Jó simplesmente fala assim: rapaz, eu estou falando do que eu não sei. E ele vai dizer assim: escuta-me, pois, e eu falarei. Isso está em Jó 42, né, 4 e 6. Escuta-me, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Agora mudou. Essa é a grande virada, né? A grande virada. Ele fala assim: ó, eu vou te perguntar e o senhor me responde. Agora ele fala assim: não, peraí, eu vou perguntar e o senhor pode me ensinar, por favor? Olha que diferença. Olha que quebrada, né? Olha que virada. Aí Deus atinge o alvo de tudo aquilo que ele fez, que é salvar o seu servo, porque na verdade Deus salvou Jó com tudo aquilo.
E aí, não vou entrar no mérito do sofrimento, nós vamos trabalhar isso mais na frente aqui com outras perguntas, né? Mas aí vem o porquê que nós passamos dificuldades na vida. Deus precisa mostrar para mim que eu não sou o cara, que eu não estou por cima não, rapaz. Eu sou uma criatura limitadíssima na minha visão. Deus é soberano e eu preciso de um freio. E Deus conhece o meu ser e o que é necessário para me frear, né? Essa presunção de Jó era perigoso para ele, e Deus sabe também o que está sendo perigoso nas nossas vidas hoje. O que é que ele precisa frear, reter, antes que chegue, e antes que eu venha a agir como Satanás agiu, ele faz comigo e com você, com todos nós, como fez com Jó, nos dá um freio antes de nós cairmos, né? Por isso nós devemos confiar inteiramente no Senhor, com tudo que acontece nos nossos 24 horas do dia, porque Deus todo momento está lutando por nós. Glória a Deus, glória a Jesus. E qual foi o resultado dessa humilhação, pastor William? Então, pastor, eu posso iniciar essa resposta com o texto de Hebreus 12, versículo 6, e isso na versão King James atualizada, que diz o seguinte: o Senhor disciplina a quem ama, né? O homem é presunçoso porque ele não tem a disciplina para colocar o seu ego no seu devido lugar. Sim. Né? E ele também educa todo aquele a quem recebe como filho. Aleluia. E aí a gente vê Jó numa virada de comportamento, pedindo a Deus para que por Deus ele fosse educado. O pastor José Gonçalves, no livro de apoio, falando a respeito da humilhação de Jó e o seu resultado, ele afirma que Jó entra na fornalha do sofrimento como crente e sai de lá como um santo. Não é? Porque tudo que ele faz por motivo da religião. Mas agora, o que ele vai fazer porque ele conhece a Deus de verdade, de maneira pessoal. Até esse momento, então, nós encontramos um Jó entrincheirado, cheio de razões para apresentar. Porém, ao contemplar a glória de Deus, Jó se dá conta de seu pecado, não é? E por isso ele vai dizer o que está registrado aí no versículo de número 6, né? Por isso me abomino e me arrependo. E a gente não tem só esse exemplo de Jó, a gente tem o exemplo de Isaías também. Isaías, quando vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim, não é? Que vou perecendo, porque sou um homem pecador. Então, a glória de Deus, ela tem essa função de demonstrar ao homem a sua real situação. É interessante, né, pastor? Desculpa ele cortar. Sim. Que ele não vivia em pecado. Não. O pecado não era não era prática da sua vida. Ele não. Ou seja, mas ele entende que o pecado está mais ligado à sua origem do que às suas práticas. Sim, essa questão que ele reconhece. Coração, ele sabe, ele começa a entender que o pecado é algo que ele foi gerado, como diz o salmista, né? Ele foi gerado com pecado e ou seja, que ele é pecador, que a situação dele é de pecado. Mesmo que ele viva em justiça, em sinceridade, em retidão, ele ainda é pecador e precisa da graça de Deus e da misericórdia do Senhor. Nesse sentido, não é? Deus estava certo e Jó estava errado. Não é? E aí, como poderia Jó questionar um Deus tão sábio e justo? Não é? E é por isso que ele se humilha. E ele vai dizer que, não é, quando a gente chega aqui no versículo 3, ele diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jonathan Edwards vai dizer o seguinte: um homem verdadeiramente humilde é consciente da diminuta extensão de seu próprio conhecimento. E Jó alcança essa dimensão, né? Esse homem também é consciente da grande extensão de sua ignorância e da insignificante extensão de seu entendimento comparado com o entendimento de Deus, né? Então Deus humilha Jó para que Jó desenvolva essa compreensão.
para que Jó, então, chegue na medida que Deus quer. Porque este é o propósito de Deus no sofrimento de Jó, fazer com que Jó chegue à medida que ele mesmo estabeleceu para que Jó estivesse. E aí a gente pode se lembrar de 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Aleluia. Então, diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó percebe tudo o que aconteceu em sua vida. Jó conhece a Deus agora de maneira experiencial, e por isso, então, a sua postura muda diante de Deus. Aquele que outrora estava tentando estabelecer a sua justiça, agora ele se humilha, dizendo: eu não sei de nada, falei do que não deveria ter falado. E ele reconhece que Deus é Senhor de todas as coisas. E aí a gente pode concluir dizendo o seguinte: que a experiência com Deus na seara da humilhação tem o propósito de adequar-nos à medida que Deus quer. Aleluia. E essa ação de Deus no sofrimento é a manifestação da sua graça e do seu amor. Parece uma contradição, não, mas é a manifestação da graça e do amor de Deus para que Jó não se perca. Corrigindo o patriarca, o rumo de Jó. E isso acontece em nossas vidas muitas vezes. Deus nos corrige para que nós venhamos a entrar no prumo, né? Ou seja, que venhamos a trilhar o caminho reto mesmo. É o que diz Hebreu, né, pastor? É o que diz Hebreus. Sim. O Senhor disciplina quem ama. Quem ama. Que coisa linda. E ele educa todo aquele que ele recebe por filho. E aí nós vemos um outro tipo de pecado, que muitas vezes nós não observamos e deixamos passar. Jó ele não tinha pecado, não tinha adulterado, não tinha feito nada, não tinha roubado, nada disso. Mas ele pecou com a sua língua, ele se precipita e começa a falar coisa que ele não devia. E ele reconhece: opa, peraí, eu pequei, porque eu falei o que não deveria ter falado. E muitas vezes nós falamos precipitadamente. Por isso que é muito importante nós lembrarmos lá de Tiago, que fala para botar uma faca na garganta, né? Ou seja, para domarmos a nossa língua, porque um freio na língua. Por quê? Porque muitas vezes nós nos precipitamos em falar coisas que não deveríamos ter falado, e com isso nós pecamos. Nós pecamos por atos, mas também pecamos por palavras, e o Senhor Jesus mostra que até pecamos por pensamento, muitas vezes. Por isso que sempre nós devemos nos humilhar e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu pensei aquilo que não era para pensar. É o que Jó fazia com seus filhos, né? Jó sacrificava, Jó purificava os seus filhos, justamente: Senhor, se porventura eles pecaram, né, no seu coração, no seu pensamento, perdoa eles, Senhor. Perdoa se eles chegaram a pensar alguma coisa contra ti, perdoa-os. O Jó, como um patriarca, como intercessor dos seus filhos, ele fazia essa oração, mostrando que seus filhos não estavam em pecado também quando morreram. Mas Jó, ele reconhece que pecou quando ele falou demais. E nós também devemos ter esse cuidado de não falarmos demais, né? Porque nós seremos, e a Bíblia diz isso, né, pastor? Que nós seremos julgados também por aquilo que nós falamos. Então nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes é melhor não falar, se calar, confiar em Deus, e ainda que não entendamos, não compreendamos, continuemos louvando a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Essa deve ser a postura do cristão, ficar quieto e louvar. É interessante, só um pontozinho, porque o profeta, ele se preocupa com isso e fala assim: Senhor, me perdoa os meus pecados, né? Mas expurga-me também daqueles que eu não vejo, daquele que eu não consigo entender, perceber, né? Que é como o pastor está dizendo, controlar, porque muitas vezes nós estamos achando que foi tudo certo, eu falei o que deveria, na hora certa, né? E passou despercebido, até mesmo na hora que você vai orar ao Senhor, você pede perdão, mas você não entendeu, talvez, que o que você fez foi um erro. E ele, preocupado com isso, o profeta vai dizer: Senhor, me perdoe daqueles que eu não percebi. Olha a preocupação, né, do profeta, dizendo: olha, tem pecado que eu vejo, que eu cometi, e tem pecado que passa batido, eu nem vi, mas eu sei que eu sou pecador e não sou perfeito, então alguma coisa passou. Então o Senhor, que conhece todas as coisas, né? Isso é reconhecer o seu estado de pecador. Estado de pecador, exatamente. E é interessante, né, pastor, porque o tema da lição é a soberania divina e a fraqueza humana. Isso. Então a gente tem um contraste aqui entre a soberania divina, que é perfeita,
que é maravilhosa, não é? Em seus desígnios, em sua sapiência, e nós temos a fraqueza humana que é débil, Muito. não é? Dada a falhar, Situação, né? não é? Sob pressão, sob sofrimento, não é? E é isso que a gente vê acontecendo com Jó, não é? Deus é perfeito em sua sabedoria, mas o patriarca, enquanto homem, ele é falho, e por ser falho, ele tenta estabelecer a sua justiça, e aí ele se equivoca, e é necessário que Deus então o corrija. Glória a Jesus. Bom, após Jó receber então a revelação de Deus, né, de humilhar-se diante da sua excelsa presença, reconhecer que ele é pecador e que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus também se revela e fala ao seu amigo Elifaz. Interessante essa revelação de Deus a Elifaz, só que não foi como se revelou a Jó, não, foi diferente, né? Como foi isso, pastor Adilson? Como foi essa revelação a Elifaz? Eclesiastes 9:2, o Senhor vai nos dizer assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. O que ele está dizendo aqui? Olha, está todo mundo num balaio só. Está todo mundo vivendo embaixo, né? Tem uns que lutam mais, tem uns que lutam menos, mas todos precisam da graça de Deus. Então, nessa manifestação de Deus, que Deus se revela, ele não vem salvar somente o justo, né? Porque na verdade todos precisam de salvação, e ele não vira as costas para Elifaz, né? Ele também ouviu aquilo que Jó sempre ouviu, mas também resolveu dar ouvidos à voz de Satanás, aquele espírito que apareceu para ele, né? E Deus está dizendo hoje assim: olha, tanto você que está na igreja e eu preciso te ajudar, como também estou disposto àquele que deu ouvidos também à voz de Satanás, né? Então, se você está nos ouvindo hoje, não sei como, talvez você está numa cozinha e isso está acontecendo na sala, né, e você está ouvindo, e talvez você se deixou enganar por Satanás de algum jeito, Deus está dizendo assim: ó, eu te amo tanto quanto Jó. Aleluia. Do mesmo jeito que eu previ a queda de Jó e desci para ajudá-lo, né, eu te amo tanto quanto ele. Amo os dois juntos. Vocês estão em situações diferentes, mas numa manifestação eu quero ajudar os dois, quero salvar os dois. E ele vai para cima, né, de Elifaz. Por que Elifaz? Porque foi Elifaz que teve a manifestação do espírito maligno, né, e deu ouvidos àquele espírito maligno, e foi atrás dele que os outros foram. Foi o mais velho, foi quem iniciou. Exatamente. Então Deus foi lá no início da fila, onde começou a complicação, para fazer o serviço, né? E ele vai exatamente isso. Olha, ele vai dizer assim: ó, a minha ira se acendeu, porque não disseste de mim o que era reto. Agora, veja bem, uma coisa, tá, é uma criança falar do que não sabe. Aí o pai vai falar assim: não, tudo bem, ele falou errado, mas ele não sabia. Outra coisa, tá, é o adolescente, o jovem e o adulto falar também para o pai daquilo que ele pode escolher. Então a ira de Deus se acende contra Elifaz, porque Elifaz não era uma criança. Ele podia escolher entre aquilo que ouviu falar de Deus e aquilo que o diabo falou para ele. E ele, mais do que isso, ele era um dos patriarcas também. Sim. Ancião, ou seja, com certeza ele ensinava a outros. Ele conhecia transmitia o peso da voz dele no momento. E o diabo não é bobo, né? Ele foi no mais velho por causa do peso da voz da sociedade. Sim. E Deus se ira com ele, porque ele podia retroceder. Quando o diabo se manifestou para ele naquele espírito imundo e deu a ele aquelas instruções, ele podia recuar. Aí ele vai e fala de Deus o que não era reto. Olha só, existem iras de Deus e as pessoas ficam falando assim: ah, mas Deus está irado contra o traficante, contra o bandido, contra a prostituta. Sim, Deus está, mas aqui a ira veio por causa de alguém que não falou de Deus o que era reto. E isso é importante entender, até mesmo dentro das igrejas, pessoas estão falando de Deus o que não é reto falar sobre Ele, apenas para se manter numa posição, para se manter melhor, e isso pode acender sim uma ira, como nós estamos vendo aqui. E Paulo lá em Romanos 1, ele fala a esse respeito, né, pastor Adilson? Pode falar, pastor. Pode falar. Então, a gente pega o texto bíblico e Paulo abre Romanos dizendo isso, não é? Que os homens transformaram a verdade
de Deus em mentira. Né? Olha só, 21 do capítulo 1, porquanto tendo conhecido a Deus, o cara não glorificaram desconhecia. como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, Olha só. tornaram-se Loucos. não é? E aí então o que ocorre, o resultado é a manifestação da ira de Deus, porque transformaram a verdade de Deus em mentira. É o que tem acontecido com muitos líderes cristãos que detêm a verdade, que conhecem a verdade e estão transtornando a verdade. suprimindo a verdade. Estão mudando, dizendo que a Bíblia precisa ser reeditada. Exatamente. E tantas outras heresias e tantas outras coisas que eles conhecem. Não é por não conhecer. São autoridades até muitas vezes, religiosas, né? Autoridades cristãs. Olha que grave é isso. Como Deus realmente está irado contra esses homens, né? Porque conhecem a verdade, detêm a verdade, mas eles fazem o quê? Transtornam essa verdade em loucura. É o que está no versículo aí 18, né? Que detém a verdade em injustiça. Exatamente. Tá? E aí um ponto, eu acho que é importante nós destacarmos aqui, pastor. Pode falar. Que Deus os tem mantido em vida, assim como Deus manteve, Ele faz em vida, porque Deus poderia ter fulminado, Ele faz. Deus o manteve em vida como expressão da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade. Não é? Porque enquanto há vida, há espaço para arrependimento. Há espaço para que o indivíduo retroceda no seu erro e se arrependa do seu pecado. Não é? Então, Deus tem dado tempo, a longanimidade de Deus tem operado com relação a alguns homens que estão nessa condição. Estão em vida e têm ainda a oportunidade de se arrependerem e corrigirem a sua rota. E é o que Deus faz com ele faz, né, pastor? Ele faz, é um recado direto, como o pastor falou, o pastor William também, é um recado direto para quem adultera as Escrituras. Um recado direto para quem adultera as Escrituras. E você pode ver que Jó, ele tem esse pecado da presunção, tá? Mas esse aqui, de falar de Deus o que não era reto, né, causou a necessidade do sacrifício. Presta bem atenção, Jó também errou, Jó é pecador, ele se confessa, pequei, sou pecador, tá? Eu errei, tá bom, ok, mas Deus não pede que Jó apresente um sacrifício por ele. Jó pede que seja apresentado um sacrifício pelo erro de ele faz aos seus amigos. Olha o grau do problema de você testemunhar mal de Deus. Olha o nível da ira. Aí entra em foco o sacrifício e a intercessão, que Deus já dá um disparo lá em 1 Timóteo 2,5, mostrando, né, que Jesus Cristo, ele é o sacrifício e é o intercessor. Então, como o pastor William colocou, enquanto o teu olho estiver aberto, enquanto o olho da pessoa está aberto, tem chance, tá? Oportunidade, porque existe sacrifício, Jesus Cristo como sacrifício, e existe o intercessor de Jesus Cristo nas mansões celestiais intercedendo pela pessoa. Então a sociedade vai falar sobre os pecados capitais, aquelas coisas loucas, né? Aquelas coisas bombásticas que o ser humano é descrachado, é jogado à marginalidade. Até mesmo dentro da igreja, alguém comete um pecado X, um pecado Y, ele fica até com vergonha de entrar na igreja, porque as pessoas colocam um título nele, né? É o pecador. Mas nós estamos falando aqui de um erro de adulterar a Bíblia, a palavra que não vem na sociedade como o pecador, mas é tão grave que para ele faz, como diz o pastor William, não ser fulminado. Deus mandou Jó fazer um sacrifício sacerdotal por ele, como fazia pelos filhos. Então presta bem atenção na hora que for pregar, na hora que for falar de Deus. Existe um falar de Deus que pode acender uma ira terrível em cima da cabeça da pessoa.
é não testemunhar de forma reta da pessoa soberana de Deus. Muito grave isso. Mas por que Deus então fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos, pastor Vamos lá. William? A Nos explica. intercessão, ela é fruto do desejo e busca do próprio Deus e seu coração doador. Reagir a essa busca de forma positiva é envolver-se com seu projeto de nos fazer cooperadores, participantes ativos num processo de implantação, crescimento do reino e manifestação de sua vontade sobre a terra. Dessa forma, o homem de Uz, Jó, de maneira tipológica se assemelha à figura de Cristo, porque mesmo em frangalhos, não passando de ruínas, deveria ele, naquele momento, interceder por seus amigos. No auge da angústia, Jó era muito semelhante ao nosso querido Senhor Jesus Cristo. E assim como Cristo, mesmo depois de ser violentado e acusado por seus algozes, Jó deve apresentar por eles intercessão. E essa intercessão, ela tem um caráter justificador. Porque qual não foi a surpresa dos amigos de Jó ao escutarem de Deus que Jó deveria interceder por eles? Passaram grande parte do tempo acusando Jó de pecado. Agora Deus vira e diz: olha, vocês não foram retos naquilo que disseram a meu respeito. O meu servo Jó foi reto. Por isso, eu exijo que ele interceda por vocês. E aí a gente tem isso aqui nos versículos 7 a 9, que diz: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz um temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó. Ó, não é venha a mim. Deus não está dizendo, tomem isso, esse sacrifício e venha a mim. Não, vão ao meu servo Jó. É ele que vai ser o mediador entre eu, Deus, e vocês. Então, a gente vê, né, nessa figura experiência, né, nessa ação de Deus, o pecador passando a condição de mediador e intercessor. Porque para eles, aquele que tinha pecado, aquele que tinha, né, contrariado a Deus, agora é quem vai resolver a situação deles diante de Deus. Virou. Os amigos de Jó haviam cometido o erro de presumir que o sofrimento de Jó era causado por algum grande pecado. Estavam julgando Jó sem saber o que Deus estava fazendo. Porém, Deus deixou claro que todos estavam errados. Então, essa intercessão, ela é uma intercessão justificadora. E também ela é uma intercessão que tem caráter purificador. Porque Jó poderia guardar algum ressentimento no coração da atuação dos seus amigos. Não é? Mas o que é que Deus faz? Jó, ore pelos seus amigos. Porque orando pelos seus amigos, você vai desenvolver amor, misericórdia, bondade com relação a eles. É o que Jesus ensina, né? Com Orai certeza. pelos que vos perseguem, pelos que vos odeiam, né? Antes disseram, né? Abençoai que vos abençoam e amaldiçoai que vos amaldiçoam. Eu, porém, vos digo, orai pelos vossos inimigos, né? Ou seja, Jesus Na mostra verdade, aqui a isso. gente tem uma antecipação do ensinamento que Jesus Cristo. vai trazer lá no sermão da monte, montanha. É capítulo 5, né, de Mateus, se eu não me engano. E aí, então, né, com essa atuação de Deus, pedindo para que Jó tome essa decisão, Jó tem então a sua situação modificada, abençoada, diante dos seus amigos, né, que agora vão vê-lo com outros olhos, porque Deus está justificando. Não é? Então a intercessão que Deus estabelece aqui é para que Jó seja justificado dos seus amigos e eles se calem, conscientizando-se de que o que Jó está enfrentando não é causa de pecado. Na verdade, é Deus que está fazendo todas as coisas. É o que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ele estava sendo crucificado, estava sofrendo, e ele ali começa a interceder pela humanidade, Pelos seus algozes. pelos seus próprios algozes.
E Jesus ensina isso no Sertão do Monte, aí no capítulo 5, versículo 44, versículo 43 de Mateus. Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu amigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa aí é... O Sermão do Monte é terrível, né? Orai, ou seja, o Senhor Jesus ensina não só ele perdoar, tira o cara ensina do a chão orar. e joga o cara para o céu. Ele fala: você como cidadão do céu, esse é o padrão. A norma aqui é essa. É essa, né? Porque... Interessante, pastor, que no versículo aí seguinte, ele ainda assevera: para que vocês sejam filhos do Pai. Que está no céu. Né? Ou seja, para que eu seja filho do Pai, eu vou ter que fazer uso da intercessão. E Jesus ainda completa, né? Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. É o que o pastor William Adilson falou, né, há pouco tempo. Ou seja, ele se revelou a Jó para corrigir, mas se revelou também, ele faz para repreender. Tudo por quê? Porque é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que quer que o homem se arrependa e que chegue ao conhecimento, né, da sua salvação. E cada um dentro do seu limite e da sua necessidade. Ele se revela a Jó dentro de um limite e dentro da necessidade que ele tinha, e se revela a Elifaz e os seus amigos dentro dos seus limites e das suas necessidades. O importante é que Deus não está deixando ninguém para lá. Deus não se importa comigo. Não, Deus se importa sim. Tanto que o que está acontecendo com você é Deus se importando. Senão já tinha te arrebentado lá atrás. Ele não tinha nem trabalho contigo, né? É verdade, é verdade. E aí nós chegamos então agora ao ponto mais esperado, né, de todo o drama. Eu estava lendo a revista da Escola Dominical e estavam falando sobre os críticos, né, como os críticos, né, isso, falam sobre o drama, né, sobre essa questão poética, né, os defeitos do livro de Jó, que alguns literários falam, né, que era o antagonista some, né, no começo da cena e ainda no prólogo, e o segundo defeito seria a história de Jó ter um final feliz. Poxa, um final feliz num drama? Mas isso é o que todos nós sempre buscamos, um final feliz, né? Numa história. É triste você ver um filme, ver alguma história com um final triste. Poxa, o herói morre, né? Poxa, é tão triste isso. Mas esse drama é diferente. Essa é a diferença, né, pastor, da história de Deus e da história dos homens, né? Exatamente. Os homens, o drama humano, segundo a ótica humana, ele necessariamente vai terminar em tragédia. Só que o drama divino não é para a tragédia, é para que o final feliz aconteça. Glória a Jesus. Né? E fala aqui que chamamos de perfeição de Deus, né? Esse final feliz aí na vida de Jó é a perfeição de Deus. E Jó, então, ele é restaurado, há uma restauração. Por que Deus restaurou tudo a Jó? E em dobro, inclusive, né? Jó não poderia ficar curado apenas e continuar, né, com a vida, então agora já perdeu tudo, perdeu os filhos, continuava ele a esposa. Por quê? Por quê, né? Por que Deus restaurou tudo a Jó e em dobro? Deus tem os seus propósitos, né, pastor? E conversando com os discípulos ali, falando: você vai ser decapitado, um trator vai passar em cima de você, você vai ser fuzilado. Aí João, nada, né? Aí o outro Pedro, ficou injuriado. Pedro chegou, mas aí esse aí. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Aqui, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que é que você tem com isso? Rapaz, que paulada! E aí você fala assim: por que Deus deu tudo em dobro? Porque Deus quis, rapaz. Ele vai falar assim: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e vou me apiedar de quem eu quiser, e você não tem nada com isso. Eu tenho meus planos, meus propósitos, eu faço harmonia entre os fatos e quero fazer isso com ele. Acabou. E um escritor, ele vai ser feliz onde ele vai colocar assim: olha, Jó reconheceu o seu erro e agora estava disposto a obedecer e servir a Deus, não importando o que viesse a acontecer com ele. Temeria e amaria a Deus por causa dele, de quem Deus era.
com saúde ou sem saúde, com bens ou sem bens. Deus chegou onde queria. Eu te sirvo com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, morto ou vivo, eu sou teu. Aleluia. E na hora que Deus arranca isso de Jó, na hora que ele vê isso em Jó, ele, como um pai feliz e alegre que nós também somos, vou te dar um iPad, vou te dar um iPhone, porque eu tenho dinheiro, eu vou te dar um iPhone, cara. Não, eu quero te dar um iPhone porque você chegou aonde eu queria. Que coisa. Poxa, mas eu também cheguei, e cadê meu iPhone que não chegou ainda? Tem certeza que você chegou? O que você tem com isso, né? O que você tem com isso? Que eu tenho um iPhone pro cara. Nos faz lembrar da parábola daqueles semeadores da última hora, né? Daqueles trabalhadores da última hora. Uns chegaram, receberam, tal. Quando chegar aquele no final, mas recebeu o mesmo tanto, e daí? Sou eu que você contratei alguma coisa diferente com você? Né? Eu te prometi. Então, você não tem nada a ver com isso. Nós temos que entender isso do graça. Senhor. Isso se chama graça. Né? E um escritor vai dizer assim: olha, ainda que Deus não nos desse mais nada a partir de agora, nós teríamos que ser eternamente gratos a Ele por Jesus Cristo crucificado. Glória a Deus. Então, na verdade, Deus abençoou Jó em dobro. Deus deu tudo aquilo para ele. Deus tinha propósitos dentro disso, né? Deus continuou a aprovação de Jó, porque a aprovação da vida da pessoa de Jó não parou ali. Não. Ele viveu mais alguns anos ainda, né? Mas dobrou ali a quantidade de, foi dobro. Ele tinha 70, né? E Deus dobrou. Então, e dentro disso aí, ele continua sendo um ser pecador, e Deus precisa corrigir seres pecadores, né? Então, ele continuou sendo corrigido por Deus, e o que ele teve de volta também fez parte da aprovação. Um dia um jovem me perguntou assim: poxa, será que Deus prova o cara que anda de carrão? Eu digo, o carrão é a aprovação dele. É verdade. E o seu carrinho é a sua. E o seu ônibus é a sua. E o andar a pé é o seu. Na verdade, não tem ninguém com boi na sombra. Está todo mundo provando, sendo provado. Quem está na choupana, quem está na casinha ou quem está na mansão. Não tem ninguém melhor do que ninguém, nenhuma cabecinha acima da outra. Todo mundo ferrado por causa do pecado e Deus correndo atrás de todo mundo. Então, quando você olhar alguém que tem aquilo que você gostaria de ter, entende uma coisa: Deus não está amando mais ele do que você. Deus está provando ele de forma diferente de você, porque vocês são diferentes. Sim. A estrutura é diferente. A estrutura é diferente. Né? O coração então, Deus é dá tudo em dobro a Jó. Tá bom? Isso porque ele quis, e eu não posso meter a mão nessa cumbuca. E 2, aquilo que Deus deu tudo de dobro a Jó, fazia parte das próximas provações que ele ia passar. Aleluia. E quais esferas da vida de Jó foram restauradas, pastor William? Amém. Eu vou começar com uma partezinha do texto aqui da nossa revista, no finalzinho do 2º parágrafo, quando o autor afirma: a restauração que o Senhor Jesus fez na vida do ser humano, leva em conta todas as dimensões da vida, tá? E aqui a gente já tem um antídoto contra a teologia da prosperidade. Ele restaura a vida espiritual, a vida moral, a vida social, a vida material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. E é isso que ele faz com Jó, né? Todas as dimensões da vida de Jó foram afetadas pelo sofrimento, não é? Vida espiritual, vida moral, social, familiar, e Deus restaura todas elas. E aí a gente pode nos lembrar de Eclesiastes 7:8: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, o último estado, por ocasião da restauração de Deus na vida de Jó, é melhor do que o primeiro. E é interessante que Jó, ele tem 10 filhos, não é? Que não vem dobro, mas agora ele não é mais pai de 10, ele é pai de 20 filhos, não é? Porque ele já tivera 10 e agora ele tem mais 10, então não é somente pai de 10, agora ele é pai de 20, mas ele tem filhas, né? Entre esses 10 ele tem filhas, e o nome dessas filhas vão aparecer, não é? E no versículo de número 14,
diz o seguinte: e chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuk. E aí, Matthew Henry, é isso, né? Acertei? Ele vai dizer que esses nomes são dados por Jó a essas moças por motivos específicos relacionados ao seu sofrimento. E aí então ele vai dizer que a primeira significa pomba, não é? Alguns autores vão dizer pomba, mas ele chama de Odia, por causa do brilho de sua prosperidade depois de uma noite escura de aflição. Ou seja, a noite escura passou e agora raiou, não é, a luz de Deus na sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. A segunda Késia, não é, que é tido por alguns escritores como canela, e por ele um tempero de um cheiro muito perfumado, porque Deus tinha curado as suas úlceras, cujo cheiro era repugnante, né? Ou seja, aquele cheiro repugnante do seu sofrimento, agora ele é trocado, né, pelo odor, né, pelo belo, pelo agradável odor, né? Da realidade que ele está vivendo. E a terceira significa abundância restaurada, ou um chifre de cor, porque Deus havia enxugado as lágrimas que descoravam seu rosto, como ele diz no capítulo 16, versículo 16. E aí, com isso, a gente aprende que todas essas áreas da vida de Jó foram restauradas, ou seja, Jó foi restaurado de maneira integral, porque não há restauração efetuada por Deus que não seja integral. Não é? Se tem a impressão hoje, a partir da teologia da prosperidade, que Deus vai restaurar apenas uma parte da nossa vida. Aí se prega somente a restauração material e todo o restante fica como está. Não se prega uma mudança, não é, de dentro para fora, porque esse é o propósito de Deus, transformar o homem de dentro para fora. E é isso que ocorre com Jó, né? E aí a chave dessa lição então é compreendermos que o amor e a misericórdia divina são a fonte da restauração humana. Jó não é restaurado por méritos. Jó é restaurado porque Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é bondoso, e como disse o pastor Adilson, Deus quis. E porque Deus quis, assim fez, restaurando tudo a Jó. Simples assim. Em dobro. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho umas duas perguntas, mas eu acho que o nosso tempo já se esgotou, né? Se esgotou. Eu acho que não vai dar para a gente fazer. Mas eu acredito que elas foram trabalhadas. A gente faz essas duas perguntas aqui, já como resumo, tá bom? Que vocês podem fazer como conclusão da lição. A primeira era: que diferença há na restauração concedida a Jó e a pregada em nossos dias, nessa restauração que necessariamente nós temos que receber a restauração de tudo o que o inimigo tomou, né? Como alguns falam, não, o inimigo tomou, Deus vai restaurar tudo que o inimigo tomou. Essa pergunta é pertinente, é importante, porque nós passamos este ano aí de muitas perdas. Muitas pessoas perderam muitas coisas, né? Eu digo no âmbito material, né? Empresas, pessoas sofreram perdas realmente incalculáveis, né? E Deus é aquele que restaura tudo. Necessariamente nós temos, não, então agora sirvo ao Senhor, agora eu sou servo de Deus. Vou aceitar Jesus e Deus vai me dar tudo de volta. Exatamente. Tudo vai ser restituído. Tem até um louvor que nós cantamos, né? Restitui. Quero de volta o que é meu. Tem um outro que é pior ainda, que fala: eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que me roubou. Ou seja, restituir tudo aquilo que ele me... Sendo de uma teologia errada como dos amigos de Jó, não é? São louvores que são perigosos, que podem trazer uma teologia errada diante de Deus e ensinar algo que Deus não falou, né? Então é importante nós frisarmos esses dois só para nós finalizar, para nós concluirmos. Eu gostaria que os pastores falassem um pouquinho, os dois, tá, um pouquinho cada um, sobre esses dois coisas. Que diferença há nessa restauração concedida de Jó da pregada dos dias de hoje? E se é necessário realmente que tudo seja restaurado, né? Por que sim, por que não? Pode falar, pastor William, porque a voltada para o senhor aqui, ela está resumindo praticamente a de cima, então pode começar que a gente continue. Então, na verdade, né, eu até respondi assim, porque a palavra que nós poderíamos aplicar aí, que é muito usada nos nossos dias, é a palavra restituição. Sim. Né? E aí, se eu pensar em restituição,
né? Restituição é uma ação obrigatória, em certos momentos coercitiva, né? Eu estou aqui falando com alguém do direito e com alguém da contabilidade. E se nós pensarmos, né, no imposto de renda, né, o Estado não restitui por uma atuação voluntária, não, visando o bem de quem não, ele restitui por força de lei. Né? Foi necessária a criação de uma lei para que o Estado fosse obrigado a restituir, né, aqueles que foram fiéis na apresentação do seu imposto de renda. No entanto, quando a gente olha para o texto bíblico, não há no texto bíblico de Jó a palavra restituição. Não tem restituição. O que tem aqui no texto é que Deus acrescentou. A gente pode ler isso no versículo aí de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou. Ou seja, acrescentar é um ato livre da graça e da beneficência, exatamente, de alguém, com certeza, não é? Que ele quis. É isso aí, não é? Então não é um ato coercitivo, não é um ato impositivo, é um ato livre da graça, não é? De amor por parte de quem a efetua. Nesse sentido, Deus não tem nenhuma obrigação de restituir nada a ninguém. E essa ideia de restituição, ou Deus é obrigado a me restaurar, ou a me restituir, por isso eu vou declarar, por isso eu vou determinar, por isso eu vou ordenar e Deus vai fazer. Deus não é nosso serviçal, Deus não é nosso empregado, Deus é Senhor. Aleluia. E como Senhor, não é um ato livre da sua vontade abençoar. E aí a gente pode pensar em Mateus, voltando lá ainda no Sermão da Montanha, agora no capítulo 6, versículo 33, quando Jesus afirma: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as coisas demais relacionadas à sua subsistência, é isso que ele está dizendo lá no texto, né, que são as coisas básicas, alimentação, vestimenta, né, cuidado diário, Deus vai prover, porque a prioridade é que se busque o reino de Deus. E tudo demais é fruto da graça, é fruto do amor, é fruto da bondade fina. Então Deus não deve nada para ninguém, né? A própria salvação, ela é um presente de Deus. E aí Steven Lawson vai dizer o seguinte: a salvação não é uma recompensa para o justo, mas é um presente para o culpado. Glória a Jesus. Então Deus não tem obrigação de nos restituir nada, de nos restaurar nada. Tudo que ele faz de maneira livre, por amor e misericórdia. Ou seja, essa doutrina da restituição, da restauração, assim como aconteceu com Jó, que muitas vezes é pregado de forma errada, ela está totalmente contra o que diz a palavra de Deus, exatamente, contra os propósitos de Deus. Resumindo numa frase aqui, o que o pastor William colocou, um escritor vai dizer assim, ó: seres pecaminosos precisam de uma coisa: graça. E não de razão. Que razão que um ser que peca tem? Razão nenhuma. Eu não tenho razão, eu preciso de graça. Graça é um presente. E aqui nós abrimos um detalhe que fica escondido no livro de Jó, e muita gente não fala, mas um escritor vai dizer assim: olha, tem uma mensagem ali, sabe qual é? Dentro de todas e inúmeras mensagens, o diabo errou. Aí você fala assim: mas não, o diabo errou em relação a Jó. Ele errou. E aí cai, tá bom? Aquela figura de Satanás que acerta. Aquela figura de Satanás que lê mãos e te fala do futuro, tá? Aquela figura de Satanás que diz: eu sou o cara. Ele errou. O diabo errou. É uma das mensagens do livro de Jó. O diabo errou. E ele errou por quê? Porque é um ser limitado e derrotado. Então, de forma inteligente, se você tem diploma de advogado, diploma de engenheiro e de médico, e você está agarrado no diabo, tu vai errar tanto quanto ele, porque ele não tem nem a visão de Jó, ele tinha, porque ele não tinha relacionamento com Deus. Então o diabo errou. É uma das mensagens gloriosas do livro de Jó. Não se apegue ao diabo. Se você tiver de errar, erre por si mesmo. Se você tiver de tropeçar, tropece com o teu pé, porque Deus pode te levantar. Mas não siga o diabo, porque ele errou e erra, e você vai se ferrar nos erros dele.
assim como ele se ferrou. E mais, né, pastor? A ênfase do livro não está na restauração material de Jó. Isso A mesmo. ênfase do livro A luta está toda no conhecimento que Jó desenvolve de no Deus. relacionamento que ele tem com ele agora daqui para frente. É fantástico. Eu te conhecia de ouvir Glória a falar, Jesus. mas agora os meus olhos te veem. Mudou a vida de Jó, mudou a Aleluia. vida de Elifaz, mudou a vida dos amigos, mudou a vida da estrutura social da época. Quantas pessoas podiam dizer assim, olha, agora sim eu conheço o caminho. Verdade. Mudou tudo isso e pode mudar a tua vida também. Glória a Jesus. Basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e estar realmente diante dele, sinceramente, humildemente, esperando que ele se revele a você, da mesma maneira que ele se revelou a Jó, fazendo com que você seja uma nova criatura. Que esta palavra, que essas lições, que tudo que você ouviu durante todo esse trimestre, possa ficar guardado no teu coração e que você possa realmente buscar o Senhor de maneira tal que ele se revele a você e que você tenha conhecimento dele para a sua salvação. Glória a Jesus. Vamos estar orando? Vamos agradecer ao Senhor? Amém? Senhor, te damos graças, Pai, por esta lição, pela tua palavra, por este trimestre, Senhor. Te damos graças, Senhor, por este ano, Senhor, um ano tribuloso, um ano difícil, de muitos sofrimentos, de muitas angústias, de muitas perdas, Senhor. Nós te louvamos, nós te damos graças, porque em tudo, Senhor, Tu estás fazendo com que nós tenhamos maior conhecimento de Ti. Tu estás te revelando, Senhor, a nós de uma forma tão profunda, tão especial, ó meu Deus, com um amor tão grande, com um carinho tão grande, Senhor, por esta humanidade, e que nós, Senhor, possamos nos humilharmos cada dia mais diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Senhor, que Tu és soberano, e que tudo que Tu fazes, Senhor, fazes para que nós possamos chegar ao conhecimento de Ti, e assim estejamos, Senhor, salvos, meu Pai, da condenação que haverá para este mundo, a condenação que haverá para aqueles que, Senhor, meu Deus, não se humilham diante de Ti. Ó meu Deus, tem misericórdia, que cada um dos Teus servos que ouviu estas palavras, que aprendeu, Senhor, durante a escola dominical, estes meses, este ano, Senhor, em que estivemos estudando Tua palavra, que possam reconhecer a sua situação de pecador e que venham se humilhar, se arrepender diante de Ti, Senhor, e alcançar Tua graça salvadora. Deus eterno e poderoso, se conosco, nos ajuda, ó meu Deus, que possamos romper este ano, meu Pai, louvando o Teu nome, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu fizeste por nós, por tudo, Senhor, mesmo que tenha sido para a nossa visão, perda, dificuldade, sofrimento, mas que possamos reconhecer que em tudo Tu estás nos amando, Tu estás nos salvando, Senhor. Nos dá a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.